Gostaria de compartilhar uma lição que eu aprendi neste livro, neste autor, que eu não vou me arriscar a falar o nome, Quando Sou Fraco, Sou Forte. Excelente livro. Neste mês de janeiro, na minha igreja, nós estamos com uma classe única de EBD, onde todo o plenário e todas as classes se reúnem para estudar uma lição. A lição anterior, na qual estudamos, era a respeito sobre o testemunho cristão. Como cristãos, nós devemos ser diferentes e oferecer um bom testemunho. Esse bom testemunho deve ser oferecido no cuidado para com os nossos filhos. E também nós podemos enxergar um bom testemunho no cuidado para com os nossos liderados, para aqueles que seriam nossos funcionários, num contexto empresarial. No contexto dos nossos lares, me vem à memória um versículo em Efésios, no capítulo 6, que diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora veja em Colossenses, está registrado algo parecido. No capítulo 3, no versículo 20, diz: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Essa é a versão NVI. Agora eu quero mostrar para vocês o modo como está escrito na versão A Mensagem. Efésios capítulo 6 diz: Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre o pai e a mãe. É o primeiro mandamento que traz promessa. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Agora veja em Colossenses. Filhos, façam o que os seus pais mandam. Isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Agora, retornando para o autor deste livro, ele levanta um questionamento. O que é melhor? Ser pais rigorosos e exigentes que estabeleçam limites firmes para que seus filhos os obedeçam, ou pais acessíveis e participativos que interagem com seus filhos com calor humano e compaixão, para não desagradá-los ou irritá-los. Então o autor Andy elabora um diagrama que seria uma representação gráfica usada para demonstrar o esquema de um assunto simplificado ou um resumo sobre o assunto. Neste diagrama, para representar o seu questionamento, ele coloca de um lado o calor humano, do outro lado a firmeza. Para qual lado você vai caminhar no cuidado para com os seus filhos? O autor Andy acredita que se você trabalhar a firmeza sem o calor humano, irá resultar numa educação deficiente para com os seus filhos, ou até mesmo para com os seus funcionários. Firmeza sem calor humano leva consequentemente à rebelião. Agora, calor humano sem firmeza leva consequentemente à indulgência, à libertinagem, e produz, em última análise, fedelhos mimados, cheios de exigências. E Andy relata que, na realidade, não existem apenas duas maneiras de serem pais ruins, mas existe também uma terceira que é pior do que todas elas. Estes seriam os pais ausentes. Eles não são autoritários demais a ponto de se tornarem tirânicos, abusando do seu poder, e eles não são calorosos a ponto de serem indulgentes com seus filhos. Na verdade, não são nenhum nem outro. Eles são ausentes. E Andy acredita que um pai ausente é pior do que um pai autoritário e pior do que um pai muito caloroso. O que o autor Andy deseja trazer é que precisa existir um equilíbrio no cuidado para com os nossos filhos ou no cuidado para com os nossos funcionários. Se sermos muito autoritários, vamos adoecê-los, eles irão se rebelar. Se sermos muito calorosos, seremos indulgentes, iremos criar funcionários dentro do contexto empresarial relaxados, que querem ser servidos pelos seus chefes, pelos seus líderes. Dentro de casa, como o autor mencionou, nós vamos criar filhos mimados que fazem muitas exigências, ou seja, deve-se existir um equilíbrio no cuidado para com os nossos filhos e no cuidado para com os nossos funcionários. Então, nós devemos encontrar a medida certa para tratar e cuidar dos nossos filhos. Onde nós encontramos esta medida? Na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Segundo a palavra de Deus, o amor deve ser a medida de todas as coisas. E o amor se encontra na interseção entre autoridade e vulnerabilidade, firmeza e calor humano.
Se o amor não estiver nessa interseção, nós teremos uma educação deficiente dentro dos nossos lares e vamos produzir funcionários tóxicos, porque nós somos tóxicos no cuidado para com eles. Espero que você tenha gostado do conteúdo e eu vou convidar você a ler este livro do Andy, Quando Sou Fraco, Sou Forte. Outro livro que também faço questão de fazer propaganda. Eu vou deixar o link para que você possa adquirir ele bem aqui. Baratinho, você encontra na Amazon e em vários lugares na internet.